pessoal, hoje vamos falar de processos de tomada de decisão. Lembrando que essas aulas são destinadas para os alunos do 5º módulo de processos gerenciais do Instituto Federal de São Paulo, campus Caraguatatuba, mas que estão aqui no YouTube abertas para todo mundo que tiver interesse no assunto. Hoje nós vamos retomar algo que nós vimos no início do semestre, antes das aulas serem paralisadas por conta da pandemia. Nós vamos fazer uma revisão de 3 técnicas de apoio ao processo decisório. E a primeira delas vai ser a análise de prós e contras. Antes, vamos, no entanto, lembrar que o processo decisório, quando consideramos um processo racional de tomada de decisão, mais para frente no curso nós vamos ver que esse processo talvez não seja o que acontece na realidade, ele tem algumas etapas que são identificação da situação. Eu identifico qual é o problema, qual a decisão tem que ser tomada, faço um diagnóstico dessa situação, que características ela tem, penso em alternativas, desenvolvo alternativas e avalio as alternativas. Essas técnicas de tomada de decisão, técnicas de apoio, elas vão entrar justamente na avaliação de alternativas, porque ela vai permitir a etapa seguinte, que é a seleção das alternativas e a sua implementação. Então vamos começar falando da análise de prós e contras. A análise de prós e contras, ela consiste em listar vantagens e desvantagens de cada possibilidade de decisão. Depois que eu listar os prós e os contras, eu vou ordenar esses prós e contras de acordo com a relevância que eles possuem e aí comparar as alternativas. É uma ferramenta bem simples, pode ser utilizada em qualquer lugar e ela possui algo que é bastante importante, que é a praticidade e a rapidez, aliada à sua simplicidade. Na internet, a gente encontra vários exemplos de prós e contras. Dê uma olhada nesses aqui, ó. Aqui nós temos prós e contras de se fazer e-commerce no Facebook. Tem o site aqui embaixo para vocês darem uma olhada lá e lerem a reportagem completa. Tem os prós e contras de se usar Skype ou Zoom. Tem prós e contras de se vender na Amazon. E tem prós e contras de se utilizar a bicicleta no seu cotidiano. Como vocês podem ver, os assuntos são os mais diversos. A simplicidade da análise de prós e contras possibilita, então, através dessa comparação, a tomada de decisão de maneira rápida. Olha, aqui nós temos uma notícia que já é um pouquinho antiga, mas que é bem interessante em relação a essa técnica de prós e contras. Governo conclui acordo para a compra de caças da Suécia, diz Ministério. Foi uma compra de caças que a Aeronáutica fez, Ministério da Defesa, já há alguns anos atrás. A notícia é de 2015. Mas o interessante é que a gente encontrou na internet não só as características das 3 opções que o Brasil tinha, comprar um caça da Suécia, um da França ou um dos Estados Unidos, mas como a comparação entre elas, através de uma análise de prós e contras. Como vocês podem ver aqui, performance, prós e contras de cada uma das 3 aeronaves, transferência de tecnologia ao Brasil, também o prós e contras de cada uma das 3, e os prós e contras do ponto de vista político. A segunda técnica de apoio ao processo decisório que nós vamos ver hoje se chama matriz de prioridades. Consiste na construção de uma matriz, linhas e colunas, para comparar cada uma das alternativas, atribuindo pesos diferenciados a cada um dos critérios de decisão. Por que pesos? Porque esses pesos representam as prioridades ou preferências do tomador de decisão em relação a cada um dos critérios. Uma das variações dessa matriz de prioridade é conhecida como matriz Guth, que analisa gravidade, urgência e tendência. A gravidade, ela é um impacto financeiro ou qualquer outro tipo de impacto, pode ser de operações ou relacionados a pessoas, dentro da empresa ou da organização.
A urgência representa o fator tempo. É o tempo disponível e necessário para se resolver o problema. E a tendência representa o potencial desse problema piorar ou não no futuro. Usa-se a classificação da gravidade, da urgência e da tendência de 1 a 5, onde 5 é algo extremamente grave, que precisa de uma ação imediata ou que irá piorar rapidamente se nada for feito. Pode observar que 1 e 2 está verdinho, 3 está amarelo, 4 e 5 está vermelho. Dessa maneira, quanto mais próximo do 1, menos grave, menos urgente, com uma tendência fraca. Mais próximo do 4 e 5, problema mais grave, mais urgente e que tende a piorar com o tempo se nada for feito para resolvê-lo. Olha um exemplo interessante aqui. Eu tenho os seguintes problemas: falta de controle de estoque, atraso na entrega, pagamento de impostos, falta de planejamento de marketing e amortização de empréstimo. A empresa se reúne, os tomadores de decisão emitem sua opinião e cada um desses problemas é classificado em termos de gravidade, urgência e tendência de 1 a 5. Então, se eu pegar falta de controle de estoque, gravidade 4, urgência 3, tendência 3. Ou lá embaixo, falta de planejamento de marketing, gravidade 3, urgência 2, tendência 1. Na coluna seguinte, a gente vê G vezes U vezes T. O que significa isso? Que eu vou multiplicar os três valores de gravidade, urgência e tendência. Então, para falta de controle de estoque, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Para falta de planejamento de marketing, 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6. E aí, na última coluna, eu vou classificar, vou fazer um ranking de 1 a 5, no caso aqui, dos problemas da empresa em relação à sua gravidade, urgência e tendência ponderados. Nós vemos que no caso dessa empresa, o problema atraso na entrega, que tem 5, 5 e 5, total de 125, ele é o primeiro no ranking. E a falta de planejamento de marketing é o último no ranking, o quinto. O que isso significa? Significa que a empresa vai reunir esforços para resolver o atraso na entrega antes dos outros problemas. Por quê? Porque ele é o que tem maior gravidade, maior urgência e maior tendência. Aqui a gente tem um outro exemplo bastante interessante, que é de um restaurante, cujos problemas são demora na entrega da refeição, validade no produto, etc, 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 terminando lá embaixo com segurança e estacionamento. Os tomadores de decisão desse restaurante classificaram cada um desses problemas em termos de gravidade, de urgência e de tendência. Só que eles fizeram uma coisa diferente aqui na outra coluna. Eles não multiplicaram, eles somaram. Isso pode ser feito? Sim, também pode. Então, a validade do produto, que foi classificado com 5, 5 e 5, tem 15. E a prioridade a ser resolvida é a primeira. O estacionamento lá embaixo, 4, 5, 5. Total 14. É a segunda prioridade a ser resolvida. Ou seja, a primeira coisa a se fazer nesse restaurante é tomar uma decisão em relação à validade do produto. Pode ser que o restaurante esteja utilizando ou trabalhando ou comprando produtos muito próximos à sua validade e isso está representando um problema de perda de estoque, de risco dos clientes, etc. Em seguida, o restaurante vai resolver o problema do estacionamento, que ficou em segundo lugar. Essa foi a segunda técnica de apoio ao processo decisório. A terceira técnica que eu gostaria de falar hoje se chama árvore de decisão, que é uma técnica de análise que permite a visualização gráfica de alternativas, onde cada uma é representada como se fosse o ramo de uma árvore. As árvores de decisão incluem probabilidades de resultados associados a uma alternativa. E essas probabilidades, elas são úteis para modelar condições de incerteza
e também envolve uma progressão das decisões. Olha o exemplo aí na tela. Construção de uma nova fábrica totalmente automatizada ou manutenção das instalações atuais. São as duas opções que uma determinada empresa tem. Caso ela decida construir uma nova fábrica, pode acontecer uma expansão no consumo ou uma estagnação do consumo. Os tomadores de decisão dessa empresa julgam que a probabilidade de acontecer a expansão no consumo é de 60% e a probabilidade de acontecer uma estagnação do consumo é de 40%. Então, se eles resolverem construir uma nova fábrica totalmente automatizada e acontecer a expansão do consumo, a empresa consegue suprir o aumento da demanda com custos unitários reduzidos. Nesse caso, o lucro vai ser de 5 milhões. Se ela construir uma nova fábrica e houver estagnação do consumo, a empresa vai ter um excesso de produção. A fábrica é automatizada, vai produzir mais, só que o consumo não vai ter aumentado. Então ela vai ter um prejuízo estimado em 3 milhões. No caso da empresa manter suas instalações atuais, se for essa decisão que eles tomem, e houver expansão do consumo, a empresa, por não ter construído uma nova fábrica, não vai conseguir satisfazer a demanda e vai perder clientes para os concorrentes. Mesmo assim, ela vai vender tudo que ela produz e vai ter um lucro estimado em 1 milhão. No caso de não acontecer essa expansão, de haver uma estagnação do consumo, a empresa satisfaz a demanda sem ter duplicado os investimentos em capacidade produtiva. E o lucro dela vai ser estimado em 2 milhões. Então nós temos aqui duas opções, e em função dessas probabilidades, pode acontecer 4 cenários totalmente diferentes. Um com lucro de 5 milhões, um com prejuízo de 3 milhões, um com lucro de 1 milhão e outro com lucro de 2 milhões. E a empresa agora precisa decidir que caminho ela vai tomar. A árvore de decisão pode se tornar, dependendo do número de variáveis, algo bastante complexo, como a gente pode observar nesse outro exemplo aqui, que envolve fazer ou não fazer uma pesquisa, de lançar ou não lançar um produto, considerando que esse mercado pode estar bom, regular ou ruim. Observem que muitos cenários diferentes podem acontecer para cada uma das decisões a ser tomadas. Então, a empresa estimar corretamente probabilidades, analisando cenários, analisando variáveis internas e externas, pode auxiliar bastante dela tomar uma decisão mais correta. É uma ferramenta visual bastante utilizada nas empresas, bastante utilizada em projetos. É importante observar que as árvores de decisão, elas não indicam automaticamente que decisão que deve ser tomada. Ela dá alternativas. Ela permite a organização da informação e mostra vantagens e desvantagens de cada alternativa. Mas a decisão final depende sempre da figura do administrador ou dos administradores da empresa e da propensão ou não propensão ao risco que esses administradores optarem. Esse foi o conteúdo de revisão das 3 técnicas de apoio à tomada de decisão que a gente tinha para passar para vocês hoje. Estou começando agora a fazer vídeos, peço que você deixe nos seus comentários sugestões para que a gente possa melhorar. Diga se você gostou ou não. E na semana que vem nós vamos ter a segunda aula de tomada de decisão. Aí nós vamos falar sobre outro assunto. Vamos começar a falar de racionalidade limitada. Ok? Obrigado de você ter ficado até aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.